Boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Neste evento, quero te ensinar mais que uma receita de brigadeiro gourmet. Eu vou te ensinar a rota empreendedora da Cozinha Fácil da Lu. Tudo que você precisa saber para ter seu negócio próprio nesta área. Mas Lu, empreender, não se preocupe. Empreender é vender. É ter seu próprio negócio. E o legal de tudo isso é que você começa dentro da sua casa, com um custo baixíssimo, proporcionando uma segunda renda ou até mesmo a renda principal. Hoje eu vou te ensinar o método que eu desenvolvi usando a receita de brigadeiro gourmet de caramelo salgado. Mas antes de mais nada, muito prazer, novamente, muito prazer. Para quem ainda não me conhece ou está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos à minha cozinha. Eu sou a Luciana, tenho 39 anos, sou casada com o Fabiano e somos pais do Davi, nosso menino de 3 anos. Ele nos trouxe muita alegria e novidade para o nosso lar. E falando de novidade, foi através da maternidade que eu encontrei minha paixão pela gastronomia, pela cozinha. Na época, eu trabalhava fora em um grande banco aqui em São Paulo. Mas quando o Davi nasceu, em 2017, eu fiquei num período de licença maternidade e cuidando dele aqui em casa, juntamente com a minha mãe, que sempre me ajudou muito nessa etapa. Um dia, conversando com ela sobre uma ideia que eu tive de vender caldos aqui no meu condomínio, já que estávamos no inverno em São Paulo, pensei que fosse o momento perfeito para produzir esses caldos. Nada melhor que um caldinho bem feito para esquentar, não é mesmo? Não deu outra. Minha mãe e meu esposo me apoiaram e no dia seguinte eu fui ao supermercado fazer as compras. Eu fui comprar todos os ingredientes e todos os materiais para poder armazenar e entregar os caldinhos para os futuros clientes. Depois de preparar todos os caldinhos com muito amor, com muito carinho, chegou um momento mais importante, que é vender. Isso mesmo. Eu usei de estratégia, ou seja, eu fui aonde as pessoas colocam mais atenção, que é nos celulares. Então, eu peguei o celular, fiz algumas fotos, caprichei no texto e eu anunciei em alguns grupos de WhatsApp aqui do meu condomínio, que eu já fazia parte em diversos grupos. E aí, para minha surpresa, foi o maior sucesso. Fiquei muito feliz. Neste primeiro dia, produzi 17 unidades. E em menos de 1 hora, eu já tinha vendido 14 unidades. Então, eu aproveitei todo este período de inverno, que foram também os dias que eu estava em casa de licença maternidade, e continuei vendendo os meus caldinhos. Passado o período da licença, chegou o dia de eu voltar ao banco. Tive que pedir para minha mãe continuar cuidando do Davi enquanto eu estivesse no trabalho, porque eu e meu esposo estaríamos no trabalho. No dia que você tem que deixar o seu filho em casa para ir trabalhar, é um dia bem difícil. Quem é mãe sabe essa dor que é deixar um bebezinho em casa. Então eu fui ao trabalho, comecei a me adaptar novamente a rotina do banco, que é super corrida, e depois de alguns dias de trabalho, mais precisamente ao término dos 30 dias de amamentação, fui chamada para uma reunião logo pela manhã. Até ali eu achava que era uma conversa de rotina, mas para minha surpresa veio a notícia: você está demitida. Logo pensei, meu Deus, eu acabei de voltar e já sou demitida. Uma triste realidade que muitos, infelizmente, têm vivido. Na hora eu fiquei muito triste, eu fiquei sim, sem chão. Aí que eu fiz? Entreguei os meus pertences de trabalho, fui para casa, no meio do caminho eu liguei para o meu esposo, falei o que tinha acontecido, ele me disse: não se preocupe, tudo vai ficar bem.
Cheguei em casa, fiquei pensando o que poderia fazer para recomeçar. Lembro-me que eu chorei muitas noites mesmo, mas com o apoio do meu esposo, da minha mãe, pelo amor do meu filho e a Deus na minha vida, eu tive forças e coragem para recomeçar, para começar algo novo. Isso mesmo, eu precisei de coragem para aprender algo completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Eu decidi então me especializar em confeitaria e acabei me apaixonando. Aqui deixo uma dica: encontre dentro de você a sua aptidão, o seu dom, o que realmente você gosta de fazer. Eu sempre gostei de cozinhar. Eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe nunca nos forçou a aprender, mas ela sempre nos ensinou de todo o seu coração. Então, com essa demissão, eu reencontrei essa paixão dentro de mim e fiz disso o meu negócio. Durante este período de aprendizado pela confeitaria, fui buscar conhecimentos em cursos online, cursos presenciais, comprei e li muitos livros dessa área. Eu não sei vocês, mas eu sou daquela aluna que pergunta muito. Eu fiz isso com cada professor que passou na minha vida. Eu perguntava mesmo, porque realmente queria aprender e fazer o meu melhor, fazer com qualidade, para que quando o meu cliente sentisse os sabores dos meus brigadeiros, ele tivesse uma experiência única. E essa determinação deu certo. Hoje eu recebo diversas mensagens dos meus clientes. Eu acho que os docinhos são maravilhosos. O brigadeiro de beijinho, então, nossa, dá água na boca só de pensar. A qualidade é muito boa e a gente percebe que é feito com ingredientes de primeira e com muito carinho. Eu sou fã deles. Não é à toa que sempre quando você faz, eu peço uns 10 só pra mim. Não tem comparação com nenhum docinho que eu já comi. Com certeza é o melhor. Eu amo e muito obrigada. Depois então de todo esse processo de aprendizado, depois de muitos erros e acertos, e falo de erros porque no começo, por mais que eu estudei muito, eu não tinha muitos detalhes nas minhas orientações, nos meus estudos. Por exemplo, quais marcas de produtos comprar? Que tipo de forminha usar? Saber em detalhes tudo isso é super importante. Por exemplo, como dar o ponto perfeito do brigadeiro gourmet e até mesmo como vender. Depois de enfrentar todas essas dificuldades nessa fase de aprendizado, então foi aí que eu decidi criar o meu método, um passo a passo completo, onde eu ensino tudo o que sei das minhas muitas horas que passei estudando, testando, adequando as receitas do meu jeito. Pode acreditar, eu não guardo nenhum segredo. Isso mesmo, eu não guardo nenhum detalhe do que eu desenvolvi no meu curso online de brigadeiros gourmet. Eu quis realmente facilitar e encurtar o caminho, e eu também continuo fazendo e vendendo os meus brigadeiros para todos os tipos de festa. E semanalmente divido com vocês diversas dicas e receitas no meu canal do YouTube Cozinha Fácil da Lu. Agora que vocês já sabem da minha história, vamos entender então o que é empreender. Empreender é você realizar uma tarefa, ter o seu negócio próprio, fazer e vender. Começando então o primeiro passo da rota empreendedora. Eu preciso falar e reforçar isso. Estudar. Mas Lu, estudar só para fazer brigadeiros? Exatamente. Para fazer uma receita de qualidade de brigadeiro gourmet, você precisa estudar. Não é simplesmente pegar os ingredientes e fazer. Não é só colocar tudo na panela, mexer, esperar cozinhar, estar pronto. Para produzir com excelência,
vocês precisam se empenharem nos estudos, assim como para tudo na vida. Por isso que eu criei o evento Rota Empreendedora da Cozinha Fácil da Lu, para explicar muito mais do que uma receita. Se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês, escreva aí no campo comentários. Fichas caindo. Não se preocupe em anotar tudo, anotem os detalhes, porque no final desta aula eu vou disponibilizar o link para vocês baixarem o PDF com todos os detalhes deste evento. Então, reforçando o primeiro ponto, estude. Não importe de onde vêm os estudos, se de um excelente curso que você comprou, de alguém que te ensinou fisicamente ou pela internet, estude, dedique um tempo, realmente planeje esse tempo e estude, anote cada detalhe da receita. Segundo ponto, pratique, você vai testar, mas antes de ir à produção da sua receita, faça uma pesquisa de preços. Todos os produtos antes de você comprar. Aqui vai a minha dica, faça pelo menos em 3 lugares, por exemplo, atacadista, atacadão, açaí, rodão, em supermercados, em lojas de confeitarias, por exemplo, Santo Antônio, Amendolate, Chocolândia, Riso Confeitaria, Shopping do Confeiteiro, Bondinho, etc. Mas, nesse ponto de praticar, na hora de você fazer os testes, você pega uma receita. A receita está mencionando lá, 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite. Divide essa receita, faça meia receita. Desses 2 ingredientes, você consegue fazer 2 receitas, isso mesmo, fracione, faz meia receita de um sabor, meia receita de outro. Ah, Lu, mas isso é óbvio. Desculpe, não é óbvio, não foi óbvio para mim. Quando eu errei a receita, eu errei uma receita inteira, então ia tudo pro lixo. Agora um outro ponto, higienização. Não é porque você vai produzir uma receita ou meia receita teste que você não deve fazer a higienização do local de produção e também a sua higienização pessoal. Então eu vou falar da higienização local. Se você está empreendendo, começando dentro da sua casa, então local totalmente limpo. Lu, isso é básico. Será? Na minha bancada, ou seja, na minha pia, dia de produção é dia somente de produção. Não fica nada, não fica fruteira, não fica escorredor, não fica bucha, não fica detergente, não fica cafeteira. Eu tiro tudo limpo com sabão, bucha, seco e ainda depois eu passo um álcool para garantir que não tem também nenhuma formiguinha indesejada. Higienização pessoal, roupas limpas. Você não precisa ter uma doma como eu, isso aqui se chama doma. Mas se quiser ter, já te indico. A loja que eu comprei chama Cast Uniforme, C-A-S-T Uniformes. Mas você pode utilizar uma outra vestimenta, uma calça normal, uma legging, uma camiseta branca, uma camiseta preta. Unhas curtas, limpas, sem esmalte, para você não ter o perigo de descascar. Use também touca, máscara, ainda mais pelo momento que nós estamos passando. Cuidado redobrado. Luvas. Eu utilizo de vinil ou nitrílica. Se você utilizar de vinil, sem talco, muita atenção. A nitrílica, que é essa aqui que eu vou utilizar para finalizar, para bolear os brigadeiros, é da marca Talge, T-A-L-G-E. Ela não vem com talco. Faça uma reflexão comigo. Se um cliente vem até a sua casa sem hora marcada e você está na produção, ele vai encontrar uma cozinha em uso organizada ou ele vai encontrar uma bagunça sem cuidados? Já aconteceu comigo.
Não era dia de produção, um dia normal. Eu havia passado um orçamento para uma pessoa, inclusive que é do meu prédio. Aí, tempos depois, ela me enviou uma mensagem no WhatsApp e eu não vi. E de repente, a campainha tocou. Então, eu estou aqui te ensinando o que eu faço e o que eu considero importante, o que a Luciana considera importante. Para a Luciana, é importante tudo limpo e tudo organizado. Isso é um nosso dever. Você tem este dever com seu cliente. Isso profissionaliza ainda mais o seu negócio, mesmo sendo dentro da sua casa, como é o meu negócio. Acreditem, as pessoas no geral nos observam. Agora vamos falar de produção. Agora você já sabe sobre vestimenta, sobre local limpo, que é importantíssimo para a sua produção. Então vamos para a parte dos ingredientes. Eu vou passar todos os ingredientes, todos os instrumentos dessa receita, mas aqui eu deixo como dica: separe todos os ingredientes, todos os instrumentos, porque se você estiver sozinha na sua casa, não terá a quem recorrer. Então, novamente reforçando, anote somente os detalhes, as dicas que estou falando. No final desta aula, eu vou disponibilizar um link com tudo que eu ensinei. Eu também vou falar todos os detalhes da nova turma do curso de Brigadeiros Gourmet da Cozinha Fácil da Lu e terei surpresas. Então, fiquem comigo até o final desta aula. Então, vamos entrar agora no assunto de produção da receita, ingredientes, instrumentos e o preparo. Vamos lá! Então, agora vamos começar a receita de brigadeiro gourmet de caramelo salgado. Aqui eu vou passar o passo a passo, ou seja, os ingredientes, os instrumentos e o modo de preparo para essa etapa da massa. Então, vamos começar por um item que eu considero super importante, você que está começando ou que você já trabalha com a confeitaria e se ainda não tem, é a balança. Isso mesmo, Luciana, a balança. Por que a balança? Porque tudo você vai precisar. Lembra que eu falei para você começar a testar, fazer os testes ou até mesmo tem uma pequena produção. Você vai fazer meia receita. Então você vai precisar para fracionar, para pesar a balança. Você vai pesar o leite condensado, o creme de leite, o açúcar, o chocolate, como nesta receita. Essa receita, a escrita, eu vou passar a quantidade de uma receita. Aqui na produção eu vou produzir meia receita. Não se preocupe com isso. Por que eu vou produzir meia receita? Porque a outra receita para bolear já está pronta. É só por isso. Não se preocupem com isso. Eu vou passar em detalhes. Não se preocupem. Então, já falei da balança. Você vai precisar da panela, uma panela grossa. Por quê? Para não queimar a sua massa. Principalmente porque você vai precisar, para essa receita, fazer um caramelo. Então, super importante. Luciana, qual você está utilizando? Eu estou utilizando da marca Tramontina. É uma panela de inox de fundo triplo. Você pode utilizar também outro tipo de panela, mas uma panela grossa. Eu não recomendo panela de teflon porque ela dá diferença no ponto da sua receita, por isso que eu não recomendo. Ah, você tem um pano, um guardanapo, sei lá o que aí dentro. Sim. Este pano, ele chama um pano reutilizável da Scott. Eu gosto muito de utilizar na minha cozinha, na parte da culinária. Por quê? Porque quando eu limpo a panela ou eu vou começar a receita, eu dou uma limpada novamente e ele é um pano que não tem tanto pelo, então vai evitar que a sua receita tenha algum inconveniente. Você vai precisar, aqui eu estou utilizando um bowl de cerâmica, de porcelana, mas você pode utilizar também um prato, não tem problema nenhum se você utilizar um prato, mas não utilize prato de vidro. Por quê? Porque o prato de vidro, no momento que você vai colocar a massa quente, ele vai continuar o processo de cozimento, por isso que eu não recomendo. Ainda falando de utensílios, vou utilizar
já deixo aqui uma como reserva. Normalmente eu utilizo duas. Aqui são 3 espátulas, 2 de silicone, uma com material mais resistente, principalmente para o caramelo. Peneira, por quê? Porque eu gosto de peneirar o açúcar. Então, vamos entrar já pegando o gancho aqui do açúcar. Então, o açúcar é o açúcar refinado e ele está peneirado. Creme de leite. Creme de leite, a minha recomendação que você olhe na embalagem da caixa. Então, é creme de leite de caixa que contenha 17 ou 20% de gordura. É o mais adequado para a receita, para dar o ponto perfeito do brigadeiro. Leite condensado. Leite condensado, de preferência, 8% de gordura. Se estiver em falta, você não achar na sua cidade, pode ser o de 6% sem problema nenhum. Mas nesse intervalo de 6 ou 8%, eu estou utilizando o de 8% e o creme de leite, 20% de gordura, é o que eu estou utilizando. Chocolate branco, chocolate nobre. Esse chocolate, ele está já em pedacinhos, já está fracionado, mas pode ser o de barra também, que você vai picar e você vai pesar, por isso a importância da balança. E agora, vamos para uma etapa principal e vou dar continuidade no fogão. Agora, primeiro, eu vou fazer a calda de caramelo, ou seja, eu vou fazer propriamente o caramelo. Já vou colocar aqui o caramelo, o açúcar. E como que eu faço? Eu espalho e vou levar ao fogo baixo. Eu vou mostrar a chama do meu fogo baixo. Mas muita atenção na sua casa. Por quê? Se você for utilizar um fogo baixo, janela aberta, porta aberta, ou seja, onde passa a corrente de ar, o seu fogo vai ficar ainda mais fraco, ele vai enfraquecer porque ele vai ter a corrente de ar. Então, atente-se para isso. Para o fogo baixo, mas um fogo constante, porque senão você vai demorar mais ainda a dar o ponto nessa receita. Então agora nós vamos para o meu fogão, eu vou te mostrar a chama do meu fogão e já dar o andamento aqui desse procedimento da calda de caramelo e na sequência os demais ingredientes na panela. Então vamos agora para a parte do fogo. Como eu disse, essa é a minha chama alta, minha chama média e minha chama baixa. A minha chama baixa, ela tá um pouco vento, mas a minha cozinha está totalmente fechada, justamente por conta da corrente de ar que eu havia comentado. Se o seu fogo, ou seja, a parte baixa for menor, uma chama menor do que essa, aí você deixa na parte da chama média. Então eu vou deixar aqui, vou colocar a panela, como eu disse. Agora é o processo de caramelizar, ou seja, de derreter o açúcar. Vocês não vão mexer em nada agora neste momento. Vai ficar aproximadamente 5 minutos a panela no fogo baixo, até começar a derreter o açúcar nas laterais. Eu só vou mexer com a espátula quando começar este processo de derreter nas laterais. Mas aqui eu vou vamos ter outras dicas. Vocês podem perguntar, Lu, mas e o sal? Tem esse questionamento aí na sua cabeça? Porque é um brigadeiro gourmet de caramelo salgado. Boa pergunta. Eu não vou utilizar o sal, propriamente o sal chamado flor de sal. Mas Lu, por que você não vai usar? Porque o confeito Crisp Peel da marca Mona Lisa, que eu vou usar, ou seja, eu vou usar na finalização, ele já tem na composição a flor de sal. Então este confeito, ele já tem um sabor equilibrado do doce com sal. Por isso que eu não usei e não vou utilizar na minha massa o sal. Mas uma outra opção de confeito, eu também vou mostrar esse tipo de confeito chamado Blossoms de caramelo. Aí sim,
você vai precisar adicionar na massa, no momento dos demais ingredientes, 5 gramas do sal chamado flor de sal. Por quê? Porque aí a sua massa vai conter um pouco de sal, uns 5 gramas é o suficiente, e o seu confeito não tem o sal, somente o caramelo. Por isso que eu não utilizei nessa massa, nesse preparo. Até que o nosso açúcar comece aqui a derreter, eu quero que vocês observem que tudo, exatamente tudo, desde o início dessa rota que eu estou ensinando, tem uma sequência lógica, tem uma sequência para sair tudo certo. Não pode ser de qualquer maneira, fazer de qualquer jeito, sem técnica. Um brigadeiro pode até ficar pronto, mas ele pode açucarar, ele pode não dar o ponto correto, você não vai conseguir bolear. Você pode ter aquele brigadeiro que não fique tão gostoso, tão vistoso. Então, qual é o resultado de tudo isso? Poucas vendas, poucos clientes satisfeitos. E aí eu paro exatamente por uma reflexão novamente com vocês. Vocês não querem isso. Então, por isso que eu estou passando essa sequência de passo a passo. Eu gosto de falar que é a minha rota. A rota empreendedora, a rota dos brigadeiros gourmet da cozinha fácil da Lu, como eu costumo falar. Por quê? Porque ela já foi testada, aprovada e tudo fica mais fácil. Agora, com aproximadamente 4 minutos, o açúcar começou a derreter. É nesse momento que vocês podem mexer e devem mexer o açúcar. Mas Lu tá empelotando, não tem problema. O importante aqui é mexer para não queimar. Açúcar queimado, caramelo queimado, gosto ruim, gosto forte. É exatamente assim. Entendeu por que também eu deixei 3 espátulas? Porque se acontecer algum problema, a gente já tem, ou seja, vocês terão também materiais próximos. Derrete. Se tiver aqui, ó, na espátula, pode tirar. O importante aqui é derreter o açúcar e não queimar o caramelo. Ele vai ficar com uma cor âmbar, um bege claro. Está quase. Aí eu vou tirar do fogo, já estou explicando. Eu vou tirar do fogo, vou desligar e eu vou adicionar um ingrediente que eu não comentei, que é a manteiga extra sem sal. Ah, Lu, você não comentou. Eu realmente esqueci, porque esse ingrediente está dentro da minha geladeira. A manteiga tem que ser gelada. Eu vou adicionar agora a manteiga. É um processo rápido. Então, eu estou na outra boca, tá desligado e a manteiga tem que derreter. E eu peguei uma espátula mais grossa. E agora, tudo adicionado fora do fogo. Você também vai aqui mexer. Sujou, não tem problema, é a produção. Aqui mexer o leite condensado até parar de borbulhar, vai empelotar, é assim mesmo. Vai adicionar o creme de leite, o chocolate e agora vai voltar para o fogo baixo e aqui
Não se desesperem. É isso mesmo, ó. Vai ficar empelotada essa parte aqui do leite condensado. E o segredo agora é mexer até derreter. E eu vou ensinar o passo a passo de checagem do ponto deste brigadeiro. Então aqui já estamos no processo total da massa. Aqui, como dica, utilize a espátula. Essa espátula que eu estou utilizando é um material mais resistente do que o mais grosso, mais firme do que a espátula de silicone. E ela é uma espátula ótima. É uma espátula resistente ao fogo e eu gosto muito dessa espátula. Então, entenderam a importância de 3 espátulas? Não é exagero da Lu. Estou passando aqui todas as minhas dicas, tudo que realmente eu faço. Ai, Lu, mas parece desesperador ver essa pelota aí. Não desesperem, porque é assim mesmo. O chocolate vai derreter, essa parte do caramelo também. O importante é desgrudando aqui com uma outra espátula, para você não perder e não empelotar também a sua massa. Vai derreter mesmo? Vai derreter. O importante aqui é mexer sem parar. Se você não quer perder a sua massa, não atenda nem a campainha agora. Lu, técnica de mexer. Nas laterais, meio. Pode mexer também invertido. Ó. Percebem que já tem um barulho aqui de cozimento. Então, por isso que eu falo de não parar para não queimar. Enquanto eu dissolvo e até chegar ao ponto aqui da receita, eu lembrei uma outra dica que, inclusive, eu falo em detalhes no meu canal, mas eu quero falar aqui sobre a panela. Eu gosto bastante, né? É uma coisa até que a minha mãe, as minhas tias, elas dão risada. Porque eu sempre falo, a panela que eu utilizo é a panela de inox, de fundo triplo, da marca Tramontina. O tipo dessa é o tipo solar. O tamanho dessa é o tamanho, esse tamanho para meia receita é o tamanho 16. Eu tenho o tamanho 24 o que eu utilizo para receita inteira, né? Mas por que eu gosto, e é até um assunto que eu estudei, eu estudei assim por conta, por curiosidade, sobre a panela da Tramontina, né? A panela da Tramontina, essa de fundo triplo, que eu recomendo e eu estou utilizando, ela tem uma tecnologia, esse fundo triplo, que você não precisa, até uma curiosidade aqui, contando para vocês, ela não precisa, você não precisa usar ela em fogo alto. Por quê? Porque ela já faz uma distribuição uniforme da temperatura na própria panela. Então, para meia receita, eu utilizo esta de tamanho 16, e para uma receita inteira, eu utilizo a de tamanho 24, mas ela também tem o tamanho 20, é um pouquinho menor. Mas a que eu utilizo são curiosidades da Lu. Olha, a massa ainda não deu ponto, mas já derreteu quase que 100% todos os ingredientes, inclusive aquelas pelotas de caramelo, do caramelo que formou. Aqui, se você quiser utilizar para alguma outra finalidade, para um doce de copinho, para um recheio,
É nesse ponto que eu chamo ponto de fervura. Aqui você pode desligar e utilizar. Mas não é o objetivo dessa aula. Então, com aproximadamente 13 minutos, não considerando o preparo do caramelo, descontando o tempo, os 4 minutos, 5 minutos do caramelo. Com aproximadamente 13 minutos, aqui a receita já começa, ou seja, já está no ponto. Como eu vou checar, ó, ele cai de um lado para o outro, ó. Por quê? Porque essa aqui é uma receita, como ela tem açúcar, ela não vai deixar o caminho de verificação abrir e não fechar com tanta facilidade, como eu ensino nas outras receitas, que você abre o caminho e ele não fecha. Aqui ele vai fechar porque ele é uma massa mais mole, ela vai ficar uma massa um pouco mais puxenta mesmo. Mas ó, não cai com tanta facilidade e ela solta de um lado pro outro com facilidade. Ó, solta. Agora o que vocês vão fazer? Desligar, mexer até parar de cozinhar. Olha o brilho desta massa. Olha como solta. Então aqui é só parar de ferver. Lu, e agora qual é o próximo passo? Colocar lá naquele bowl de cerâmica. Eu vou usar um bowl, não vou usar um prato. Eu não vou untar, não gosto de untar, mas se você quiser untar, pode untar. Atenção com a manteiga extra sem sal. Tome cuidado para manteiga com cheiro, com sabor forte. Ou você também pode utilizar desmoldante. Então vamos lá. Então a massa já está finalizada. Vou colocar no bowl. Puxe bem, aproveite tudo que puder dessa massa. E agora, de imediato, cobrir com saco plástico de alimentos. Mas quente mesmo, isso mesmo, para não cristalizar. Cuidado para não queimar a mão. E cuidado também para não deixar bolhas. Por quê? Vai suar e vai molhar a sua massa. Então a massa já está finalizada. Agora, tempo de descanso. Lu, tempo de descanso? Isso mesmo, a massa precisa esfriar em temperatura ambiente no mínimo 8 horas. Ah, mas e agora a parte de bolear? Eu já fiz uma outra massa e agora eu vou preparar a bancada para a gente ir para o passo da finalização, que é passo que eu falo assim, é o passo do processo de produção da finalização. Eu já volto. Etapa da finalização dos brigadeiros. Vamos começar pelas luvas. Luvas nitrílicas da marca Tauge. Eu não estou utilizando máscara. Por quê? Porque eu estou diante das câmeras e também porque essa produção ficará para minha casa. Começando do confeito. Eu tenho aqui um recipiente para colocar o confeito que eu vou utilizar, é um recipiente de plástico, é um recipiente que eu uso só para essa parte da confeitaria. Eu não utilizo mais na minha cozinha. Cuidado com o cheiro, por favor. Tome cuidado com as coisas que mantêm cheiro, que fica com cheiro. Confeito. O confeito chama confeito Crisp de caramelo salgado desta marca Mona Lisa. Este é um confeito que nós vamos utilizar para finalizar e ele já tem aquele sabor do sal que eu comentei no momento de preparo. Aqui está o Blossom, que são as raspas de chocolate, essas são raspas de caramelo, mas esse produto não contém
o sal. Então, se você optar por este produto, você vai adicionar na massa 5 gramas do sal chamado flor de sal. Balança, super importante para essa etapa, para pesar, ou seja, ter um tamanho perfeito, um tamanho adequado de todas as massas. A massa que já está fria, eu já tinha feito uma outra metade da massa, então essa massa já está descansada. Um prato, eu vou utilizar também desmoldante para passar na minha luva, passar na balança e passar um pouco no prato. Por quê? Porque este é um tipo de brigadeiro que ele é um pouco mais, ele fica assim uma textura puxante, ele pode pegar um pouco mais na sua luva, então por isso que eu vou utilizar o desmoldante, mas você pode utilizar também manteiga e pode utilizar também uma pequena quantidade de óleo, mas bem leve, e a manteiga extra sem sal, e toma cuidado com o cheiro. Forminhas. Eu já deixei aqui as forminhas abertas, porque justamente para esse processo de produção eu já estou ensinando que no momento que você for bolear, vocês já deixem as forminhas abertas. Ah, Luciana, mas você pode ensinar? Sim. Esta forminha, ela é da marca Flopel. Ele é o tamanho número 4 para um brigadeiro maior, justamente esse tipo de brigadeiro aqui que eu estou ensinando. Como vai soltar? Muito cuidado para soltar, para não deformar. Vai soltando e depois puxa com muito cuidado, ó. Ela não deforma. Ah, Lu, por que você gosta dessa forminha? Uma forminha impermeável. Ela é muito fácil de utilizar, você não perde material. E também eu tenho outra forminha, outra marca que eu indico, que é da Ultrafast. É o tamanho também número 4, a forminha maior. E para um brigadeiro menor, tamanho festa, eu utilizo o tamanho número 5. Então já vou... E colheres. Então eu tenho uma colher pequena e tenho uma espátula pequena para pegar a minha massa. Então aqui já o processo que eu faço. Eu passo um pouco na minha mão, na balança, e também passo no meu prato. Ah, Lu, por que você gosta do desmoldante? Ah, ele é muito prático. Ele também tem uma durabilidade, ou seja, a validade é bem extensa, então não tem problema nenhum de você comprar. Olha só, o meu eu já tenho mais de 2 anos e vai vencer agora em agosto de 2021, então perfeito. Massa, não descubra totalmente a massa para não ressecar. O tamanho, eu vou fazer um tamanho de massa com 12 gramas, peso. Então aqui, ó, vou tirar o excesso. E aqui uma dica super importante, no momento que vocês tirarem o excesso de massa, une e pesa novamente para ver se não dá diferença. Ó, 12 gramas. Agora uma outra porção. Aqui eu estou ensinando esse processo que eu faço. Ó, une. Então eu vou fazer 6 pequenos. Depois eu vou fazer um maior. Eu não ia fazer não, decidi agora. Porque eu não gosto com este confeito o outro tamanho, porque ele fica um tamanho muito exagerado.
Entenderam a importância da balança? E agora eu já vou deixar pesado o tamanho de massa número 18 e com 19 eu vou unir esse tamanho. Ele vai ficar aproximadamente 25 gramas. Mãos com excesso de massa, vocês devem lavar, secar com aquele pano reutilizável, que eu não reutilizo, da Scott. É uma excelente opção, mas vocês também podem utilizar o pano de preferência. Só tomem cuidado, extremo cuidado com pelos. Eu sou bem detalhista, eu sou bem chata com isso. Então estou aqui secando, ó. Já tinha deixado reservado. Crisp-Pills. Uma porção. Esse é o maior. Então vamos aqui. Deixa aqui. Como que vocês vão bolear? Técnica. Pressiona, bolinha, bolinha. Passa no confeito. Por que, Lu, já passa no confeito? Ainda não estou finalizando. Porque, ó, pressão, bolinha, para ficar a bolinha perfeita. Olha. Mas por que você já está passando no confeito? Para não ressecar, super importante. Então, pressão, finalizo a bolinha. Confeito. Então, gente, definam esse processo aqui da produção, de pesagem de massa, pode pesar 10, 12, preferência. Aqui eu estou fazendo com 6 unidades, porque eu vou fazer uma caixa, vou colocar o laço, vou colocar a sacola e depois vamos partir para a finalização, onde eu falo sobre as fotos, sobre a rede social. Fiquem comigo até o final, devido à surpresa da abertura do curso. Então, voltando aqui novamente. Ó, pressão, bolinha. Ah, tá torto. Tem um lado. Sim. Ah, experiência. Praticar. Última. Bolinha. Leveza na mão. Confeitos. Colocar o suficiente aqui no recipiente, depois vai poder reutilizar? Reutilizar sim. Então, tamanho 18 de massa. Ó, pressão. Falo que é possível fazer uma bolinha quase que perfeita, porque perfeito só Deus, né? Vou deixar esse aqui separado pra gente pesar o tamanho maior. Então aqui eu já posso ir tirando o excesso. As forminhas. E vamos para a finalização de bolear, ó.
Vocês perceberam que ficou algum buraco? Adicione. Colocando, depois eu vou colocar na caixa. Lu, é muito detalhe, é trabalhoso, é gratificante. É o seu trabalho, um trabalho artesanal, um trabalho onde você está colocando o seu tempo, o seu carinho, a sua dedicação, o seu amor para as pessoas através das suas mãos. Olha esse. Vamos ver, vamos checar. Ó, tem um buraco. Então completa. 6. Eu vou tirar a última forminha com 18 gramas. Eu não estou falando que vocês não podem fazer. Como eu disse, é um brigadeiro fino, um brigadeiro onde este confeito é importado, então o valor é alto, é mais caro, mas eu acredito que fará parte do cardápio premium de vocês. Finalizamos. Vou pesar. Brigadeiro com 18 gramas de massa. Lembra que eu falei que ele vai aproximadamente 25 gramas? 26. Tem a forminha base, né, também. E com 12 gramas de massa vai para 20 gramas. Agora, o que eu trouxe aqui de especial? Processo completo. Caixa de finalização. Aqui, falando de venda, de cardápio, defina o seu público, defina kits. Kits com 4, kits com 2, kits com 6, que é o caso aqui, kits com 8, kits com 12, kits com 24, kits com 30, kits com 50. Essas são as minhas dicas, recomendações. E agora, antes de finalizarmos, eu vou provar este maior e mostrar a textura dele. Perfeito. Lu, brigadeiro gourmet de caramelo salgado, tem sal, sal com doce. Eu também tinha esse pré-conceito, mas ele é maravilhoso, é sensacional. Por isso que eu decidi fazer toda a minha rota de ensinamento, a rota empreendedora da Cozinha Fácil da Lu, com esse brigadeiro especial, com esse brigadeiro exclusivo, com esse brigadeiro fino. Inclusive, ele não faz parte das minhas redes sociais, ele não faz parte do curso. Olha que privilégio de exclusividade dessa receita. Tudo na íntegra de como fazer este brigadeiro. Mas chega de papo, vamos para a parte aqui ainda da decoração. Eu vou tirar as luvas. Fita de cetim. Rolo. Lu, onde compra mais barato? São Paulo, 25 de março, diversas lojas, tanto de confeitaria quanto específica de linhas, encontra
Ah, tem mais cores, Lu? Tem. Eu vou fazer com uma padronização aqui das minhas vendas. Mas pro final do ano, usa as cores de Natal, de árvore de Natal, vermelho, branco, dourado. Eu até trouxe aqui, ó, complementando a aula, agregando essa aula. Fita. Essa aqui é uma fita mais fina de cetim. Como definir aqui, eu não sei se vocês já fazem, mas eu trouxe como complementando aqui a aula. Para uma caixa, essa é uma caixa retangular. Você vai medir vocês vão medir pela parte maior. Uma medida de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que eu sempre falo das dificuldades? Eu também gravei um vídeo para o meu canal sobre isso. Então, neste meu processo de aprendizado, uma medida de 5 também não dá. Então, eu aumentei. Então, sempre assim, a parte maior da caixa, aumente mais uma medida. Então, eu estou ensinando com 5, você vai adicionar mais uma, sempre 6. Aqui é um laço simples. O ideal é fazer na mesa, mas eu estou aqui na bancada. Vou ensinar aqui na bancada mesmo. O ideal é fazer este laço em uma mesa, mas eu vou fazer aqui na bancada da minha pia mesmo. Vai cruzar a fita por baixo. E agora, nesta parte de cima da caixa, uma fita por baixo da fita principal. Aqui um nó. Um nó simples. Centraliza. E agora laço final. Passa por baixo. Vira. E aqui vai ter o meio, ó. O meio tá aberto. Neste momento aqui das produções de vocês, momento da foto, mas eu vou falar na sequência sobre isso. E para finalizar em detalhe, eu meço o lacinho e ainda corto. Eu corto na diagonal para ficar num tamanho igual dos dois lados. Minha sacola, uma sacola de papel pardo com a minha etiqueta. E agora, caixa, sacola, uma etiqueta dourada, que são etiquetinhas que vocês compram em papelaria. Aqui em São Paulo, perfeitamente na Calunga, Armarinhos Fernandes, essas etiquetinhas. E ainda eu gosto de fazer um mimo, um laço simples, final. Aqui. Vamos lá. Estamos aqui na aula, fazendo um laço de finalização. Coloque seu dedo, deixa bem redondinho, vira. Você pode deixar ele mais comprido, como eu deixei agora, neste aqui. E para finalizarmos esta etapa da produção, rendimento. Essa massa inteira com doces, com brigadeiros, com massa de 12 gramas, você consegue produzir
34 unidades. Sendo que o brigadeiro possui 12 gramas de massa. Não esqueçam disso. Confeito grande, redução de massa. Então aqui está a sacola com tag, com laço, um kit completo com 6 brigadeiros. Depois de ter percorrido quase toda a rota, este é o momento de você tirar aquela bela foto da sua produção de brigadeiros e postar nas redes sociais. Agora é a hora dos seus brigadeiros subirem nos palcos. Até o momento, eles e você estavam somente nos bastidores. Mas Lu, devo postar nas redes sociais? Sim, você deve. Hoje a atenção de todo mundo está nas redes sociais. Você tem a oportunidade de fazer o seu comercial sem praticamente nenhum custo, utilizando o seu celular. Minha dica é: procure sempre uma boa luz, ou seja, um local da sua casa que tenha uma iluminação natural. Isso vai ajudar nas fotos. Aos poucos, você pode ir comprando alguns itens para decorar e deixar ainda mais profissional as suas fotos. Há alguns anos atrás, para fazer um comercial de alguns segundos, a pessoa tinha que pagar bem caro para esse tipo de serviço. E hoje você tem tudo nas suas mãos. Mas Lu, eu não sei, não gosto de tirar e postar fotos. Veja alguém próximo de você que goste, que tem essa facilidade. Então, não perca essa oportunidade de divulgar o seu trabalho. Você precisa mostrar o que você está fazendo, assim as pessoas vão começarem a te conhecer e desejar os seus brigadeiros, assim como comecei postando em grupos de WhatsApp do meu condomínio. Eu fiz a minha clientela, você também pode fazer. Acredite em você, você pode fazer. Você quer aprender mais, quer ter o seu próprio negócio, começando aí da sua casa, ter uma segunda renda ou até mesmo a principal nesta área que só cresce? Então, quero te encorajar a fazer o meu método através do curso de Brigadeiros Gourmet da Cozinha Fácil da Lu. Ele é um curso 100% online que você poderá assistir de qualquer lugar que você estiver. Você vai poder fazer a qualquer horário, porque é um curso online. Eu gosto do online porque ele se adapta às nossas necessidades de lugar, de ritmo de estudo, de você assistir quantas vezes você quiser. E pode ter a certeza que no meu curso você terá acesso a todas as minhas receitas e técnicas testadas, aprovadas. Todas as receitas são exatamente como eu faço no meu dia a dia e vendo para os meus clientes. E falando em clientes, vejam o que eles falam dos meus brigadeiros. Algumas pessoas têm a sorte na vida de descobrir o seu dom e trabalhar fazendo aquilo que ama. E a Lu consegue transmitir exatamente isso em seus doces. O seu dom e o seu amor pela confeitaria. São deliciosos e depois que comemos, ficamos com aquela vontade de quero mais. Somos fãs e torcemos sempre para o seu sucesso. Legal, né? Fico muito feliz com estes feedbacks. Me motiva ainda mais. Agora eu vou te explicar todos os detalhes do meu curso de Brigadeiros Gourmet da Cozinha Fácil da Lu. Você terá acesso a todas as minhas aulas gravadas por um período de 2 anos. Isso mesmo, prazo de 2 anos. Você poderá assistir quantas vezes você quiser. É um curso com 20 aulas gravadas de brigadeiros gourmets, desde as receitas mais clássicas até as receitas mais sofisticadas. Eu falo que são as receitas finas, doces finos como este que você aprendeu hoje. Mas Luciana, quais são estes brigadeiros? Então são eles: beijinho cremoso, bicho de pé, brigadeiro de amarula, brigadeiro de amêndoa, brigadeiro de cappuccino, brigadeiro
de cenoura com chocolate branco, brigadeiro de coco queimado, brigadeiro de chocolate ao leite, brigadeiro de chocolate branco, brigadeiro de chocolate meio amargo, brigadeiro de damasco, brigadeiro de frutas do bosque, brigadeiro de limão, brigadeiro de maracujá, brigadeiro de menta, brigadeiro de nozes, brigadeiro de ninho, brigadeiro de ovo maltine, brigadeiro de paçoca e o brigadeiro de pistache. São estes os 20 brigadeiros gourmet que ensino passo a passo de cada um, com detalhes, com técnicas que você precisa saber a fazer o brigadeiro perfeito, que ele fique redondo e que você consiga dar este ponto que não fique daquela forma, sem forma, vazia, que fica aquele brigadeiro puxento. Você também terá acesso a aulas de instrumentos. Eu vou te ensinar os instrumentos que eu utilizo nas produções, assim você não perderá tempo e dinheiro comprando utensílios e equipamentos desnecessários. Vou te ensinar também em uma aula específica muitas dicas sobre creme de leite, leite condensado, onde eu explico qual é o ideal para cada receita e qual não usar, pois o uso correto deles influenciam diretamente no ponto e, consequentemente, na hora de bolear. E em cada aula eu ensino quais produtos, quais marcas utilizo nas minhas produções para que você tenha um norte de qual utilizar ou comprar. Ensino também a padronizar os tamanhos dos brigadeiros para que eles fiquem uniformes com seus respectivos confeitos. Em cada receita, você também aprenderá sobre quantidades, isso mesmo, sobre rendimentos e também validades. Você terá uma aula de forminhas, vou te ensinar as diferenciações dos tamanhos das forminhas e as suas utilidades. Aula de confeitos, todos os confeitos que eu utilizo e recomendo para as minhas receitas. Você pode ter certeza que eu vou te ensinar passo a passo, tintim por tintim de cada etapa. Mas Luciana, a partir de quando poderei acessar todas essas aulas? A partir de hoje mesmo, dia 25 de maio. E em cada aula você poderá tirar as suas dúvidas através do campo comentários, que é disponibilizado logo abaixo de cada aula, e através do e-mail que eu vou disponibilizar somente para os meus alunos. Você não estará sozinho ou sozinha nessa jornada. Estarei aqui para te ajudar e crescermos juntos. Você também levará de bônus 4 aulas gravadas sobre sobremesas. Mas Lu, quais são essas aulas sobre sobremesas? Primeira sobremesa, sobremesa 1000 folhas. É uma sobremesa de massa folhada com recheios de doce de leite e creme de confeiteiro feitos por mim. Eu vou te ensinar as receitas desses recheios. Copinho de café com physalis. Lu, o que é isso? Nunca ouvi falar isso. É um brigadeiro de café onde você vai rechear um copinho de café e decorar com um fruto chamado physalis. Tem também o terceiro bônus, que é o pavê de morango com brigadeiro de ninho. E por último, o mousse nobre de chocolate. Estas receitas você poderá fazer para vender em datas comemorativas, receitas maiores, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, ou também em dias normais em porções menores. Você também terá acesso à apostila em PDF com todos os detalhes das 20 receitas de brigadeiro gourmet. Porém, esta apostila, reforço, esta apostila estará disponível no seu acesso somente após 14 dias da data de sua compra. Se você ainda não sabe criar o perfil de negócio no Instagram ou tem dificuldades para realizar postagem, vou disponibilizar mais uma apostila exclusiva, isso mesmo,
exclusiva com passo a passo para você criar o perfil de negócios no Instagram, atrair mais clientes. Esta apostila também só estará disponível no seu acesso após 14 dias da data da sua compra. O curso também te dá um certificado de participação online que você poderá imprimir assim que você realizar todas as suas aulas. Luciana, e o valor do seu curso? Eu poderia, sinceramente, cobrar um valor bem mais alto por tudo que ele oferece, mas pensando em ajudar e ensinar mais pessoas, e a forma online de ensinar me proporciona isso de maneira mais ágil do que o presencial, o meu curso terá o valor de 12 vezes de R$ 38,68 ou à vista por R$ 397. Lembrando que você terá acesso a este curso por 2 anos e o meu suporte também para tirar todas as suas dúvidas durante este período, um período de 2 anos. Ou seja, você só tem a ganhar. Informo também que as inscrições estarão abertas somente até domingo, dia 30 de maio. Mas, como você ficou comigo até o final, eu preparei um valor especial para você, mas ele valerá somente até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de maio, ou seja, quinta-feira. Quinta-feira, depois deste horário, voltará para o valor normal de R$ 397. Então, você que ficou comigo até agora, o curso terá o valor de 12 vezes de R$ 28,94 ou um preço à vista de R$ 297, um desconto de R$ 100. Mas lembrando que este valor somente até quinta-feira, dia 27 de maio. Depois das 23 horas e 59 minutos de quinta, voltará ao valor normal de R$ 397 e as inscrições até domingo, dia 10 de maio. E agora vai mais um bônus, e este é limitado. Nas minhas outras turmas eu não fiz, mas vou fazer pela primeira vez. Então vamos lá. Os 10 primeiros que realizarem a compra, confirmar o pagamento, ganhará 1 hora de consultoria comigo. Isso mesmo, 1 hora de consultoria comigo online via Zoom. Bacana, né? Mas, como eu falei, limitado, somente para as 10 primeiras compras, 10 primeiros alunos. Então, a partir deste momento, você terá 2 opções. Escolher por não fazer o meu curso e continuar assistindo os meus vídeos no YouTube, lógico que vai te ajudar, mas não são as mesmas receitas, não são os mesmos sabores. Ou você pode fazer o meu curso e em poucos dias ter uma segunda profissão com investimento baixíssimo e ter uma renda extra por mês. Eu tenho certeza de que eu vou te ajudar e te ajudar muito. Lembrando que eu vou ser obrigada a limitar o número de vagas. Por quê, Luciana? Porque sou eu que faço o suporte das dúvidas de todos os alunos. Então, limita a quantidade de alunos por turma. Então, não perca essa oportunidade da abertura de uma nova turma a partir de hoje. Eu terei o prazer em te ensinar, em ajudar durante estes 2 anos. Agora, abaixo vou disponibilizar 2 links. Um de compra do curso e o outro é o link da aula, o link que você vai baixar o PDF e obter o conteúdo tudo por escrito. Mas Lu, você não falou sobre o acesso. Como eu vou ter o acesso? Assim que você fizer a sua compra e o pagamento for efetivado, for concluído, você receberá um e-mail meu com os dados de acesso ao meu curso,
reforço, que será através do e-mail que você cadastrar no momento da sua compra. Então, atenção para o seu e-mail não cair no spam ou no lixo. E, como eu acredito no meu curso, você ainda terá uma garantia de 14 dias. Isso mesmo, você poderá acessar o meu curso por 14 dias e caso não goste ou não te atenda, você poderá desistir, cancelar e terá 100% do seu dinheiro devolvido. Obrigada novamente pela sua participação. Te espero na minha turma de Brigadeiros Gourmet da Cozinha Fácil da Lu. Ficarei online por aqui por mais 10 minutos para tirar todas as suas dúvidas.